trago aqui um dos livros mais interessantes de Paulo Freire, dentre muitos, né, que ele traz uma compreensão de autonomia muito importante para as escolas e para a sociedade. Nesse livro, Pedagogia da Autonomia, ele diz que a autonomia é fruto do equilíbrio entre o indivíduo e o coletivo, a liberdade do indivíduo e a regra, a autoridade do coletivo. Se eu tenho o excesso de autoridade, eu tenho autoritarismo. Se eu tenho excesso de liberdade, eu tenho licenciosidade, que é cada um faz o que quer. Eu gosto sempre de dar o exemplo de um polvo. Imagina a cabeça do polvo ser, por exemplo, o professor e as perninhas os alunos, né? Se eu tenho excesso de autoridade, é essa cabeça que pensa, os alunos só obedecem e, basicamente, como ficam nossos alunos, né? Eles vão se arrastando. É obrigatório? Quantas páginas? Quantos slides? Tem que ler? Que dia que é a prova? Etc, né? Vão se arrastando para a sala de aula. Como diz o Cortella, não é que eles não gostam das escolas, não, eles amam as escolas, só não gostam muito das nossas aulas, né? Porque escola e universidade é um lugar maravilhoso, é sensacional, e talvez eles só não gostem muito das nossas aulas. Mas não, o problema não está nos estudantes, porque quando a gente reúne 200 professores numa sala e bota um palestrante, metade já vai jogar no celular. O problema não está nos alunos, nem nos professores, está no modelo. O mundo mudou muito, o mundo exige dinamismo, maior participação, maior diálogo. Todo mundo, os 200 são capazes de contribuir. Então, às vezes, é melhor você dar 5 minutos para cada, 2 minutos para cada, do que chamar um super guru, um super palestrante do outro lado da terra, pagando milhares de reais para falar 50 minutos. Então, voltando à questão da autonomia, que é muito importante. Veja bem, se você tem o outro extremo do polvo aqui, se você pode fazer o que quer, licenciosidade total, é cada perna puxando para uma direção e a cabeça não vai para lugar nenhum, o coletivo não vai para lugar nenhum e não cumpre um determinado objetivo. Ou seja, cada um chega no horário, cada um entrega o trabalho do jeito que quer, e aí as coisas não funcionam, o coletivo não cresce junto. Isso dá para fazer um paralelo com a realidade brasileira, a sociedade brasileira, muito interessante. Eu acho que nós temos um histórico de autoritarismo, acho não, tenho certeza, e aí a gente, cansado do autoritarismo, do excesso de autoridade, a gente acaba recaindo, a nossa forma de resistir é recaindo pela licenciosidade, né? Então, o trânsito brasileiro é um exemplo disso. Como a gente não gosta de seguir as regras, acho que esses semáforos aí com todas as cores mostram bem isso. É motoqueiro em cima da calçada, é gente passando na contramão, é pedestre atravessando em qualquer lugar, é gente estacionando na vaga de idoso, é a pista de ônibus que não é respeitada, é gente furando fila. Gente, qual sociedade que as pessoas se propõem a furar a fila? É uma compreensão ainda muito imatura de coletivo. Fila é uma das coisas mais inteligentes inventadas pela humanidade, é uma fila. A pessoa chegou, ela espera na fila para comprar o pãozinho. E a gente está numa sociedade que é maravilhosa. Sou super Darcy Ribeiro, acho que o Brasil é um dos países mais criativos da Terra, um caldeirão cultural, mas, ao mesmo tempo, uma sociedade com suas imaturidades, e a gente peca muito pelos dois extremos, o autoritarismo e a licenciosidade. Isso está muito presente em sala de aula. Então, nesse momento, eu tenho a tranquilidade de trazer uma reflexão de que essa transição para um aluno mais protagonista não é oba-oba. Não é oba-oba. O professor não perde a autoridade nem a liderança. Pelo contrário, ele passa a ter um papel de mediação do conhecimento. Porque 200 anos atrás, o professor era o único dono do livro. Ele era o dono da biblioteca, ele era o único que lia. Então, ali era a fonte do conhecimento. Agora, nós temos um mundo inteiro de conhecimento. A gente passa a ser mediador de todas as livrarias do mundo, de todos os filmes do mundo, de todos os vídeos do YouTube no mundo. A gente tem que ser esse mediador ao invés de ser um professor falando para 40 alunos passivos, né, como se fosse um músico tocando instrumento para 40 ouvintes, a gente tem que ser um maestro de 40 músicos, porque os nossos estudantes chegam cheios de suas subjetividades, seus sonhos, seus talentos, já superaram desafios, já venceram dificuldades, sorriem, choram, contam piadas, têm
suas inteligências múltiplas. Então, a gente passa nessa nova realidade do século XXI, o professor, o educador, precisa ser mais um mediador, e ele passa a ter uma liderança mais amorosa.